Bom dia, sábado 13 de março de 2021. O Band Empresarial está começando agora e veja o grande destaque. Nós vamos estar falando com Ricardo Alban. Ele é o presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia e vai trazer para a gente um cenário e como tentar sair desse difícil momento que vive a indústria e todos os empresários baianos. O comércio não pode parar, o serviço não pode parar, mas a morte tem que parar. A saúde tem que prevalecer. Eu sou Azevedo Filho e o Band Empresarial está começando. E o Band Empresarial está começando e dessa vez vamos ter a oportunidade de estar falando com o presidente da FIEB, meu amigo Ricardo Alban, que vai estar aqui trazendo para a gente um cenário tão difícil que a gente está vivendo, mas com certeza com mensagens também bastante otimistas para que a gente possa se debruçar e vencer esse desafio importante. Bom dia, Ricardo, bem-vindo aqui ao nosso Band Empresarial. Bom dia Azevedo, bom dia aos telespectadores da Band Empresarial. Vamos aqui tentar contribuir com alguma troca de ideias e aprendermos mutuamente como superar esse momento tão difícil. É verdade. E aí, Ricardo, para que nosso telespectador, nem todo mundo sabe exatamente como e o que engloba a FIEB, que poderia dar uma explicaçãozinha rápida para a gente do que envolve, quantas entidades estão envolvidas dentro da FIEB? Pois não, amigo. A nossa FIEB é composta por 4 entidades básicas. Você tem o SESI Bahia, o Senai Bahia, o IEL Bahia e o Centro das Indústrias do Estado da Bahia e, obviamente, mais a FIEB. É o que nós chamamos do Sistema S integrado da Federação das Indústrias. Obviamente, a grande mola gestora de todas as ações termina sendo o SESI e o Senai. E no caso nosso da Bahia aqui especificamente, temos o Cimatec, que hoje é o Cimatec do Orlando Gomes e o Cimatec Parque em Camaçari. Perfeito. E aí, Ricardo, a gente vem aí com esse grande desafio e aí como é que está se deparando a indústria nesse momento em que você está conduzindo aí esse desafio de estar lidando, inclusive, com todos os entes públicos, defendendo os interesses empresariais, mas não pode deixar de olhar também do grande desafio que todo governador, prefeito está enfrentando. Azevedo, na verdade, o grande desafio que todos nós temos, quer seja atores institucionais ou como pessoas mesmo, é exercer a convergência. Se nós não exercermos a convergência agora, no momento que nós estamos passando, e que está, obviamente, com um ápice pela crise de saúde, vai ser muito difícil nós encontrarmos soluções. Por quê? Porque não é fácil hoje você ser um gestor público, não é fácil hoje você ser um líder empresarial, não é fácil hoje você ser uma dona de casa, não é fácil hoje você ser um empresário, você ser um trabalhador. Na verdade, os desafios estão atingindo a todos de formas diferentes, mas como consequência de uma série de fatores convergentes. Quais são eles? Nós temos uma economia que vem caudicante aí já há algum tempo. Você tem ideia, o PIB do ano passado representou, estamos falando a nível Brasil, a Bahia não é muito diferente desse contexto, talvez até abaixo da média. Mas o Brasil, a queda do Brasil no ano passado de cerca de 4,1% do PIB, ele representou a perda do crescimento não muito significativo de 2018 e 2019. E mesmo assim, se nós pegarmos o PIB brasileiro dos últimos 7 anos, desde 2013, nós temos uma queda mais ou menos de 7% já acumulada. É impossível você ter justiça social sem crescimento econômico. Então, isso, obviamente, faz com que nós sejamos todas essas mazelas que nós vivemos aqui e o difícil conflito de unir e convergir o público com o privado e com o interesse, principalmente, da sociedade. Nós entendemos perfeitamente como empresários que é impossível nós não termos uma sociedade crescente em termos de poder aquisitivo, em termos de poder social, para que nos dê a segurança de continuar a empreender e a segurança também de uma vida social mais construtiva e adequada para todos. O que é que essa saúde trouxe agora? Mais um efeito dessa falta de convergência, amigo. Desculpe usar muita palavra convergência aqui. Não, mas faz sentido. Seja a única que eu consiga encontrar politicamente correta para tentarmos não ser ainda mais destruidores de pontes, tá certo?
Nós precisamos dessa convergência, ainda por exemplo, saúde. Nós temos um problema de saúde, nós viemos de alguns anos de crises institucionais, crises políticas, crises fiscais, crises financeiras, crises econômicas, e obviamente tudo isso agora agravado com a crise de saúde. E nós vemos aí, então, Você uma crise de esqueceu a saúde. política, viu? A crise política. Eu acho que eu creio que eu falei, mas se eu esqueci, realmente a crise política já vem de alguns anos conosco. Então, tudo isso sempre no seu limbo e no seu limite. E vem uma crise de saúde que, nesse momento, ela se transforma, ela toma uma roupagem também de política envolvida nessa crise de saúde. Como nós podemos convergir sem entrar no mérito político, evitando esse tipo de postura, mas no momento que todos têm que trabalhar juntos, quer seja federal, estadual, municipal e principalmente as instituições públicas e privadas. Felizmente, aqui na Bahia, principalmente na capital de Salvador, mesmo com posições político-partidárias obviamente diferentes e independentes, nós temos ainda algum tipo de convergência. E é isso que nós procuramos exercer nas últimas semanas, aí, principalmente nesses últimos dias, com um agravamento bastante acirrado. Agora, a proposta é o seguinte: como é difícil tomar uma decisão, amigo? Estamos falando aqui agora que isso a gente pode fazer uma analogia ao desafio de Sofia. Como optar entre o menos ruim e o mais ruim, com visões totalmente certas, das mais diversas possíveis? Todos têm razão. O comércio não pode parar, o serviço não pode parar, mas a morte tem que parar, a saúde tem que prevalecer. Como combinar com isso? É isso aí que eu acho que o pessoal de comércio e serviços andou conversando bastante com o prefeito, participei de algumas conversas com o governador e eles também, para que a gente possa minimizar e tentar mitigar esses impactos. Agora, não vai dar, sinceramente, para fazer, vamos falar de uma forma bem simples, fazer um omelete da saúde sem quebrar alguns ovos. É verdade. E esses ovos é que vão ter uma conta cara, muito cara, e que a gente espera, todos nós, do setor empresarial e a população principalmente, que possamos ter a capacidade, primeira, financeira e fiscal, e a compreensão que os governos possam vir com as medidas de que mitiguem esse pós-saúde, que na verdade nós imaginávamos que íamos ter um pós-crise de saúde no ano passado, e estamos vendo que ainda não atingimos o ápice. Será que teremos Ô, Ricardo, um novo... e aí, quais são os principais pleitos que estão sendo feitos vamos colocar, pela FIEB, né? Nesse sentido, e a gente vê de alguma forma ainda algum resultado positivo? Será que isso já foi para algum setor específico que acabou sendo beneficiado por conta disso ou não? É porque houve, por exemplo, na questão da construção civil, onde você tem aí uma atividade essencial, e aí acabou, de alguma forma, tendo uma característica sociocultural que acabou gerando esse incremento. Mas, notadamente, quais são os principais pleitos feitos a governo federal, estadual e municipal? Deixa eu, me permita, talvez, esclarecer um pouquinho de que teve alguns efeitos positivos. Nós, como disse, nós tivemos uma queda do PIB do Brasil no ano passado de 4,1%, e da Bahia foi de 4,7%. Você tem uma ideia. Em termos de indústria de transformação, falando de indústria, enquanto nós tivemos no Brasil uma queda de 4,3%, nós tivemos na Bahia uma queda de 5,2%. Ou seja, nós estamos com... Acima da média negativa, né? Exatamente. Nós estamos em mais desvantagens, o que equivale ao que tem acontecido nos últimos anos. E os pontos aí são exatamente mesmo positivo e negativo da indústria. O positivo é a celulose, a indústria farmacêutica de limpeza e de produtos químicos. No caso da Bahia, nós temos mais o refino e também aí pesando. E os negativos são aqueles que nós conhecemos como automóveis, a indústria de máquinas e equipamentos e tantos outros aí, calçados, etc. e tal. Mas o que me preocupa quando a gente vê tendência, porque a estatística é muito boa, mas números a gente, como eu costumo dizer, aceita tudo que é posto nele. Então, o problema é interpretar o que está escrito e os números também. Nós olhamos dezembro, por exemplo, agora de 2020, ia dar uma posição, e nós temos uma economia bastante concentrada.
ainda bastante concentrado. Tem feito alguma diversificação de matriz, principalmente com energias renováveis e outras indústrias que têm chegado aqui, mas ainda a petroquímica, a celulose e a refinaria têm um peso bastante significativo. Verdade. Então, a celulose ela tem causado efeitos positivos ao longo do ano. Quem trabalha com o mercado financeiro vê o resultado das indústrias na bolsa de celulose, que mesmo com essa crise toda, ela tem comportamentos bastante excepcionais que refletem a realidade do setor. Mas só por esse dado de dezembro, com uma queda que houve da refinaria de biocombustível de 11,2%, veículos nem precisamos nem falar, que aí a gente vai ter um tema aí à parte do caso da Ford. E a queda também de alimentos no mês de dezembro, aí, principalmente dos moinhos e algumas indústrias maiores, de 16%, nos fez que a performance do mês de dezembro de 2020 em relação a dezembro de 2019, isso são highlights bastante interessantes que nos devem deixar atentos, tá certo? Nós tivemos apenas um crescimento de 0,8% dezembro a dezembro, um mês apenas, enquanto o Brasil cresceu 10,2%. O quanto que a concentração nos impacta só pela mudança do comportamento do refino e da área de alimentos na performance de dezembro. E nós temos aí, na verdade, ainda a refinaria que pesa bastante no nosso VTI. De fato, ela só deverá ser assumida em termos de nova gestão com o Fundo Mubadala a partir, provavelmente, do final do ano. E nós tivemos até uma reunião, uma videoconferência com o Fundo Mubadala e com o governo do Estado, junto com a Secretaria da Fazenda, para apresentar a oportunidade de investimentos, entender também os projetos dele. Na verdade, o primeiro momento que eles vão fazer é maximizar toda a capacidade ociosa. Ou seja, provavelmente nós não teremos acontecendo um maior incremento na participação industrial da refinaria ao longo desse ano. E vem outro setor, que é a Ford. Tem um impacto significativo. É uma pergunta que eu ia fazer. Como é que está se deparando com isso? Desculpa me antecipando, amiga. Não, fica à vontade. 5 mil funcionários da Ford, mais cerca de 2 mil e poucos de sistemistas, e que, obviamente, vai impactar bastante na economia da Bahia. Não tenho dúvida nenhuma do impacto que ela terá, não só em termos de PIB, mas principalmente em termos sociais. É um funcionário de um nível de renda médio e que, obviamente, por ser um nível de renda médio, ele impacta uma cadeia de funcionalidade bastante significativa, não só de serviços terceirizados, mas a própria renda desses 7.500 funcionários de nível médio permitem fazer com que faça girar a área de serviços e comércio em todo o Estado. Isso terá um efeito multiplicador que ainda é difícil de se apurar, né? Mas, de fato, acontecerá. Nós temos também aqui, com alguns atrasos que poderiam mudar esse cenário da Bahia e permitir que não só a indústria, como também o comércio e serviços recebessem esses benefícios, um natural atraso nas obras de BRT, de VLT, mesmo andando bem, mas nós temos todas as circunstâncias aí, quer seja de pandemia, quer seja de instabilidade, que não vão dar aquela acelerada necessária para esse ano. A própria ponte Salvador-Itaparica, ela de fato só deverá começar a ocorrer a partir de 2022. É um ano também difícil de mobilização de canteiro de obra tão volumoso e também de detalhamentos de projetos. A própria Procgel, que comprou aí a Fafem, também deverá começar a operar agora a partir talvez de abril, maio, e a carga deverá ser até bem demandada, uma vez que o mercado de produtos aí, petroquímicos e de termoplásticos está bastante, e não diria que é só demandado, houve um problema sério na equação total da cadeia de fornecimento, não só no Brasil, como no mundo inteiro, que permitiu que os preços tomassem uma outra dimensão, um certo, digamos, engarrafamento nessa cadeia de abastecimento, e mais o dólar, tá certo? E é aí que a gente vem falar, que você perguntou também da construção civil. Mesmo assim, a construção civil ainda no ano passado caiu 7%, Azevedo. O que é que nós temos na construção civil? Nós tivemos uma volta bastante animadora da perspectiva da construção civil no ano passado, a partir do segundo semestre principalmente, mas primeiro por um represamento. Segundo, na verdade, a classe média e média alta,
ela começou a motivada não só pela perda da rentabilidade de, eventualmente, aplicações financeiras, mas também por uma experiência de saúde que fez com que as pessoas pensassem em melhores qualidades de vidas ou diversificação de investimentos. Ela teve uma demanda quase que pontual por essas motivações e também, obviamente, um início de propensão de demanda da classe média, baixa e baixa, pela possibilidade de taxas de juros muito baixas do financiamento. Perfeito. Mas nós precisaríamos que essas duas equações continuassem. Na verdade, o que nós tivemos também nesse período foi também uma desarrumação da cadeia de abastecimento da construção civil. Se eu estiver longo, por favor, pode me interromper, viu, amigo? A ajuda de custo econômica, que começou com R$600 e mais R$300, ela foi importante para aquela chamada economia de formiguinha. As pessoas localizadas em casas começaram a fazer muitas reformas. Houve um represamento do comércio e do serviço, que quando ele abriu, teve que absorver todo esse represamento. Ao mesmo tempo, nós também tínhamos outro auxílio bastante importante, que foi a disponibilidade de você deixar funcionário em casa e o governo até um determinado valor pagando. Isso foi uma convergência de valores que preservou muito o poder de compra e, consequentemente, o consumo. O que é que nós estamos vendo agora? Há ainda um represamento de algumas cadeias de valores, dentre elas materiais, todo o material ligado à construção civil, como aço, cerâmica, cimento, até areia e brita. Como assim está acontecendo no termoplástico? Todos esses setores, eles têm uma parte de seu abastecimento, sempre tiveram, de importação. Esse elo houve uma interrupção bastante significativa e abrupta, e o mundo inteiro está se reestruturando. Obviamente, nós temos um player aí bastante importante a nível mundial em todos os tipos de commodities e produtos, que é a China, que claramente ela está acumulando estoque dentro daquilo que ela pode estocar. Isso é uma política que está claramente verificável aí a nível global pelos preços que as commodities estão tomando, não só em dólar, mas também os volumes das demandas que estamos tendo. E com isso foi o que o nosso agronegócio melhorou bastante. Então, o que é que nós estaríamos pensando conversar com o governo? A preocupação, sinceramente, número 1, que é genérica, não envolve não só indústria, comércio e serviço, é com as pequenas, as micros e as médias empresas. É um segundo round de dificuldades que elas estão enfrentando. Algumas certamente não conseguiram sobreviver nessa primeira rodada. Uma segunda rodada tão cruel quanto está essa, sem grandes, digamos assim, surpresas em termos de pegou todo mundo desprevenido como foi no ano passado, mas mais crítica, fatalmente poderá levar a sucumbir aquelas que ainda sobreviveram com dificuldade. E isso é muito mais grave na área de comércio e serviços, porque o comércio está sofrendo muito mais restrições, que eu acho que não cabe aqui agora dizer se são devidas ou não são devidas, mas que são realmente prejudiciais. E nós, indústrias, não somos Pilatos, de jeito nenhum. É isso que nós fazemos, que nós estamos participando das reuniões com o governador, com o prefeito, junto com todo o pessoal da FEComércio, dos FCDLs, da Associação Comercial, porque, na verdade, em algum momento, o represamento da comercialização e dos serviços vai impactar nas indústrias. Por mais que alguns serviços ainda essenciais estejam funcionando, mas nós temos uma cadeia totalmente interligada. Eu acho que é prudente que as indústrias continuem funcionando, porque é mais simples elas mitigarem os problemas de cuidado do trabalhador, porque nós não trabalhamos com público externo, então você Mas tem aí condições... você não, com isso você não... muitas indústrias também pararam em função disso. Você vê a aço e tal, ou seja, a retomada é mais complicada, por isso você motiva para que continue. Veja bem, naquele primeiro momento, no ano passado, algumas indústrias pararam por uma interrupção da cadeia de fornecimento. Houve digamos assim, um debacle geral, onde as indústrias, os planejamentos foram pegos totalmente de surpresa e o mundo inteiro parou de uma forma bem abrupta, tá certo? Então houve uma descontinuidade de todo o encadeamento produtivo. E o que fez as indústrias pararem no ano passado, principalmente as indústrias de consumos duráveis e semiduráveis, foi o mercado ficou estagnado. Então, elas pararam por uma falta de demanda e pararam por um problema de abastecimento na cadeia de suprimento. Nunca houve efetivamente, logo nos primeiros dias, alguns locais, alguns municípios ou alguns estados ainda
ainda ficaram nas decisões mais abruptas e interrompendo algumas indústrias, mas que foram, na Bahia, foram mitigadas, eu diria, em poucas horas, se não em 1 ou 2 dias, o seu funcionamento. Então, não foi por isso. As que pararam como automobilista é por falta do mercado. Agora, as que eventualmente estiverem parando, como nós estamos vendo agora no Sul, mesmo uma indústria automobilística, lá, se me fala a memória, a GM, parando por falta de peças, mas é que esse encadeamento produtivo mexe com a cadeia de fornecimento global. Então, nós ainda temos o mundo inteiro sofrendo, por mais que tenham sido mais previdentes e ter tido a experiência do ano passado, esse repique ainda pegou muitos surpresos com o tamanho dessa segunda onda. Tá certo? Que, na verdade, tudo indica que no caso do Brasil ainda não chegou no seu ápice, já que hoje nós tivemos mais de 1.900 mortes e que sabe onde é que nós vamos parar. Então, a indústria ela não parou e nós temos mitigado bastante junto com o Estado e o município para que a gente precise encontrar soluções plausíveis. Por quê? Nós sabemos também, Azevedo, que assim como é mais fácil a indústria poder cuidar de seus colaboradores num ambiente de trabalho onde é mais seletivo e nós não trabalhamos com público externo, então público controlado, o comércio, em alguns casos, como o shopping ou algumas lojas de ruas que são mais espaçosas e não trabalham com grande volume de clientes, elas também têm como mitigar. O problema é como você fazer essa diferenciação. Na indústria é mais fácil pelo que nós falamos. Mas nós também sabemos que o Brasil não tem algumas características diferentes, como, por exemplo, vamos citar a Europa. A Europa se faz lockdown, o toque de recolher, que é muito mais obedecido, digamos assim, por um problema não é só cultural, é um problema também que envolve o poder aquisitivo e as condições fitossanitárias da população. Perfeito. Nós Como é que aqui você fica dentro de uma palafita, dentro de um alagado, dentro de uma coisa que você não tem um saneamento adequado, ficar preso, enclausulado? Então, você não está só lidando com a educação. Muita gente, você tocou num ponto importante, Ricardo, que é, não, é só questão de educação. Não é, na verdade, as pessoas não têm a condição de ficar dentro de casa muito tempo. não tem, você tem umas condições fitossanitárias e também ambientais, porque nós sabemos que nossa população, infelizmente, ainda não conseguiu num grau de qualidade de vida, e nós temos, às vezes, em casas, independente da condição fitossanitária, de 30, 40 metros quadrados, 10, 12 pessoas. É humanamente, independente da saúde mental, que essas pessoas fiquem em casa. Elas estão acostumadas a ter um rodízio de família e, quando não, rodízio de cama. Nós sabemos disso. Então, aglomerar eles também, e eu tenho certeza que o gestor público também tem essa visão. Como mitigar isso? É isso que eu dizia, é o desafio de Sofia. Como tomar uma decisão menos ruim, onde você vai optar por A ou por B, e todas as duas opções são terríveis. E ainda por cima, nós temos hoje, vamos tentar fazer um pouco de empatia, nós temos vários problemas hoje no Brasil. Um deles é muitos entendimentos do Ministério Público, que às vezes, em vez de ter uma postura muito mais orientadora e educadora, no primeiro momento o impulso é mais punitivo, tá certo? Então, o gestor público também vai pensar, como nós que gerimos o Sistema S, nós, de qualquer forma, somos subordinados pelo TCU. Nós temos também a preocupação de como vai ser visto toda e qualquer ação nossa pelos nossos órgãos fiscalizadores, que a primeira impressão, sempre, infelizmente, a cultura de ser punitiva, não corretiva. Não, sem dúvida nenhuma. O empresariado, o industrial brasileiro, ele tem esse... É maculado de tal forma, nossa, que a gente está gerando emprego, gerando renda, capacidade de locomoção e tudo, e da mesma forma os entes, os órgãos fiscalizadores sempre estão vendo algo que não é a realidade, né, Ricardo? Quer ver um dado interessante que isso mostra bem? Eu acho que foi, não me engano, numa entrevista do nosso... quer dizer, quase baiano, Marcos Lisboa, o presidente da INSPE, ele mesmo fez uma comparação da quantidade de carga tributária que tem o Brasil comparado com a média da OCDE e a quantidade de demandas judiciais ou administrativas fiscais questionando o emprego. Ou seja, se não me falha a memória, as demandas de questionamento de carga tributária nesses países representam mais ou menos uns 5% ou menos que isso da arrecadação fiscal. Aqui no Brasil representa mais de 70%. Nossa Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, o que mostra
Só esse dado mostra a importância de uma reforma tributária. Agora, tem coisas que a gente tem que torcer para que vale a pena e que dê certo. Eu acho fundamental e me parece que é interessante, as duas reformas são muito importantes, a administrativa e a tributária, mas eu fico bastante feliz em ver que pretende se tocar logo a reforma administrativa. Ninguém pode achar de sua consciência, principalmente com essa crise que o Brasil está passando, que nós vamos ter uma reforma tributária para diminuir a carga global. Isso definitivamente não irá É uma acontecer. utopia porque os estados vão precisar arrecadar, os governos vão precisar arrecadar para poder fazer vez a tudo o investimento também que está sendo feito. Tem jeito. Tem que pensar na administrativa. E a simplicidade da carga tributária, que é urgente, ela obviamente vai trazer benefício para as empresas de um modo geral, até no custo de administrar a sua estrutura fiscal e tributária, mas também a simplicidade vai permitir que se abranja um pouco da informalidade. E isso é o que vai poder permitir, em valores absolutos, você ter uma arrecadação tributária maior. Mas o que adianta a gente fazer isso, amigo, se nós não adequarmos o Estado ao tamanho que precisamos? Nós temos aí um projeto de reforma administrativa, que a gente vai tocar primeiro, que está muito aquém do necessário para o país. Não vamos discutir se estrutura de poder A, B, C ou D é maior ou menor, mas de uma coisa é certa, ela não aguenta o tamanho da economia. O tamanho da economia do país não dá para pagar o tamanho da nossa estrutura administrativa. Então, tem que se iniciar ela como se iniciou com a reforma da Previdência, como nós não temos dúvida nenhuma que a Previdência Social vai precisar de uma outra revisitada dentro de algum tempo, assim como aconteceu em vários países, que não foi só uma que foram feitas, foram duas, três. Que se começa uma reforma administrativa, vamos começar um processo a fazer. Agora, tudo isso é muito difícil sem convergência que nós possamos ter de todos os entes, principalmente essa convergência política institucional. Essa eu acho que deixa todos nós instáveis. Você pensar como indústria, como é que a indústria sempre pensa em médio e longo prazo, dependendo do porte dela. Pensar em médio e longo prazo significa planejar. Como é que você planeja com falta de previsibilidade e inseguranças? É impossível, e isso você extrapole para uma família, um trabalhador, um pequeno empresário e tudo mais. Verdade. Em suma, a nossa preocupação é muito com a área de comércio e serviços. Eu acho que nós vamos estar conversando bem nesse grupo de trabalho que o setor de comércio fez agora com a prefeitura. Uma das ideias é escalonar a abertura. Já se pensando, eu até tinha pensado que não sou especialista de comércio, em talvez abrir em dias escalonados, mas parece que não é a melhor opção. Talvez começar um shopping abrindo um pouco mais tarde, fechando mais tarde, as lojas de ruas abrindo um pouco mais cedo e fechando mais cedo, alguns serviços A, B, C ou D trabalham num horário tal, outro C, D e E trabalham de tal forma que a gente possa dispersar essa movimentação de pessoas na cidade, principalmente pelo grande problema que faz a aglomeração, que é o transporte urbano, permitir que elas se aglomerem menos na cidade e realmente, mesmo que seja um esforço com poucos resultados, mas o menor que seja possível, é um processo mesmo de conscientização da nossa população, Perfeito, principalmente a nível de cidades. Eu agradeço a sua presença, um papo gostoso e que a gente alongaria por muito mais tempo se assim o estivéssemos. Agradeço de muito o Ricardo Albamper, presidente, e que a gente possa, com tudo que foi dito aqui, fazer um enfrentamento melhor e a gente consiga essa convergência, como dito por você, e que a gente consiga vencer isso e saia lá no futuro e recupere todos nós. Muito obrigado pela sua presença aqui em nosso Band Empresarial. Eu que agradeço, Azevedo, e que Deus ilumine a todos nós, amigo. Um grande abraço. É isso aí, gente. O Band Empresarial está encerrando com essa entrevista fantástica com o presidente da FIEB, Ricardo Alban. Mas você que não assistiu, pode assistir através do nosso YouTube, programa Band Empresarial. E sábado que vem nós vamos estar de volta às 10 horas da manhã. Eu sou Azevedo Filho e fique com a gente.